Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o vídeo de estreia do nosso canal no YouTube, o Vital HQ, né? O Vital Headquarters, que tem a proposta de mudar a vida das pessoas com conhecimento mais aprofundado em AI, dando mais poder a quem ainda não conhece essas ferramentas e, consequentemente, aumentando a adoção dessas tecnologias. Às vezes você tem medo ainda de adotar AI ou usar AI porque você apenas desconhece ou não sabe como começar. E aqui a gente vai começar nada mais, nada menos com um tema bem polêmico, né? Vocês podem ter visto que o OpenClaw e os multiagentes tomaram as redes sociais, tomaram as redes de notícia nas últimas semanas, nos últimos meses. E o nosso tema aqui é que o OpenClaw e os multiagentes vão roubar o seu emprego, né? Seu emprego está em risco, e não pelo motivo talvez que você imagina. Não é outsourcing, não é uma economia ruim, é algo muito pior, ou talvez melhor, dependendo do lado que você ficar. Como você pode ver aqui nas estatísticas, só nos últimos meses, no GitHub, que é o repositório de software open source, que os criadores de software colocam o seu software para download, para utilização de qualquer pessoa, gratuitamente. O OpenClaw teve 325 mil estrelas. O Jensen, CEO da NVIDIA, comentou essa semana que o crescimento exponencial do OpenClaw é comparado com o do Windows ou do Linux quando foram lançados. Então, o sucesso do OpenClaw é indiscutível, né? A sua utilização é indiscutível. Mas ele trouxe com si alguns problemas. O principal deles é a segurança. Outra estatística que você vê na tela aqui também são as instâncias que foram abertas ao público. Quando você instala um OpenClaw, seja na sua máquina ou no servidor virtual, um VPS, você abre isso para o mundo. Você conecta essa instância na internet. Então foram encontradas mais de 135 mil instâncias com brechas de segurança, que hackers ou boots poderiam acessar e roubar os seus dados, alterar os seus dados. Com isso, empresas do mundo de tecnologia, empresas grandes, como por exemplo a Meta, o Google e a Amazon, baniram a utilização dessa tecnologia. Outras viram oportunidade, como por exemplo a NVIDIA, que com o OpenClaw lançou essa semana o NemoClaw, trazendo protocolos de segurança para a utilização dessas mesmas empresas que baniram criar multiagentes e começar a usar agentes AI dentro do seu ambiente de trabalho. Então, enquanto você decide se você vai estudar isso, se você vai estudar isso agora ou vai começar a adaptar a sua vida e o seu trabalho, a sua empresa, já existem pessoas fazendo isso. Já existem pessoas que estão automatizando o seu ambiente de trabalho, o seu método de trabalho, usando agentes AI, usando o OpenClaw ou as diversas tecnologias de AI que a gente tem no mundo, mas falando especificamente do OpenClaw. Já existem pessoas usando o OpenClaw para melhorar o seu marketing, melhorar a sua automação empresarial e aumentando a produtividade em 10 vezes, talvez até em 1000 vezes, dependendo do setor que você atua. Aí você vai estar se perguntando quem é esse cara, né? Esse cara aqui é o Sérgio Vital, tenho 15 anos de experiência no mercado de tecnologia, passando por produto em consumer electronics, mobile, celulares, tablets, né? Mercado de telecom e mais atualmente no mercado de servidores e PC. E hoje eu sou o gerente de produto de uma grande empresa aqui no Texas, trabalhando especificamente com servidores AI, né? Então, nesse tema de AI, a gente tem um conhecimento bem profundo, bem específico. E essa é a proposta, a minha proposta aqui com vocês. Passar um pouco da minha experiência corporativa, né, ao longo dos anos, aplicada a negócios, né, com AI. E a gente vai começar falando primeiramente sobre agentes AI. Antes de eu te explicar o que é OpenClaw e multi-agentes, deixa eu te explicar um pouco de como a gente chegou aqui, como a gente começou a utilizar OpenClaw e qual foi a sensação de usar OpenClaw. Então, como você pode ver na tela, antes de entender o que diabos é um AI Agent, né? Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, meu pai me deu o meu primeiro computador. Um terminal preto com letras verdes, um 486, né? E ali é a primeira vez que eu comecei a digitar dir,
comecei a tentar entender como a máquina me obedecia. Cara, um sentimento incrível, né? De controle da máquina. Que eu tinha uma máquina para ser controlada. Alguns anos depois, chegou a internet de escada, né? Você ouvia aquele barulho do modem conectando, ou usava depois da meia-noite para ter um custo mais barato. Primeira vez num chat room, né? Usando o Mirk, quem conhecia Mirk, ou o MSN, na época do MSN da Microsoft. Não era só tecnologia. No momento da internet, a gente conseguia se conectar com o mundo inteiro. Então aquilo era uma outra experiência maravilhosa. Então, são momentos de euforia e de descobrimento de novas tecnologias diferentes. E algumas semanas atrás, eu abri o terminal, eu fiquei conhecendo o OpenClaw através do próprio YouTube, assistindo alguns vídeos. E eu falei, cara, eu vou testar essa tecnologia. Não sabia que diabos era um agente AI, não sabia muito sobre algumas dessas ferramentas de AI, né? Que talvez isso foi uma das grandes sacadas com o OpenClaw, me forçou a entender mais das ferramentas de AI do mercado, a utilizar as ferramentas para a criação do meu agente e a aprender sobre elas. Eu acho que esse é o principal foco, que você entenda, que você aprenda, que você também fique animado em utilizar essas tecnologias. E eu acho que com o OpenClaw foi exatamente o mesmo sentimento de quando eu ganhei meu primeiro computador, de quando eu acessei a internet pela primeira vez, e agora na criação do meu próprio agente. Eu criei o meu próprio agente, ela se chama Gal, as iniciais das pessoas que eu amo, da minha família, minha esposa e meus 2 filhos, e ela basicamente aumentou a minha produtividade em 1000%. Eu consigo criar coisas para a rede social, eu consigo criar cursos, que inclusive vocês vão ver aqui nesse vídeo, um curso que foi criado por mim com o auxílio da AI, né? Sites na internet, programas. Eu acho que a principal proposta e o que me deixou tão animado e excitado com essa tecnologia é que ela te dá a oportunidade de você tirar as suas ideias do papel, mesmo trabalhando numa empresa das 8 às 5. Você pode fazer isso de noite, 1 ou 2 horas do seu tempo, e pode começar a construir coisas em paralelo com o seu trabalho. E aí, quando a gente entende qual é o potencial da AI, né? A gente precisa lembrar um pouco de todas essas evoluções que a gente teve na história, né? A criação do automóvel, a criação da internet, né? A chegada da AI e agora dos agentes AI. Você poderia imaginar que alguma dessas tecnologias iriam impactar a sua vida, né? Isso já aconteceu. Aqui você pode ver na tela 3 vezes na história, né? Em 1900, quando o automóvel chegou, todo mundo pensou, nossa, isso nunca vai substituir o cavalo, né? 20 anos depois, os cavalariços viraram mecânicos, né? Ou viraram desempregados, porque eles não se adaptaram. Posteriormente, em 1995, a criação da internet. A internet explode. As lojas físicas pensaram, é só uma moda, isso vai passar, isso não vai dar em nada, ninguém vai deixar de vir na loja para comprar fisicamente. E o que aconteceu? Google, Amazon, eBay, Mercado Livre, né? 10 anos depois, né? A gente já tem um e-commerce dominante. Quem não se adaptou ficou invisível, basicamente. Hoje, se você não tem um e-commerce, um portal na internet, você não existe para o mundo. E aí chega 2026. 2023, na verdade, né? Quando começou-se a se falar de chat GPT, de AI, já foi aquele boom. E agora com os AI agents chegando, né? Os agentes de AI chegando para dominar as redes de notícia, as redes sociais, é novamente uma parte da história, né? E é novamente aonde você precisa entender se você vai se adaptar ou se você vai ficar para trás. Porque em todas essas vezes durante a história, as pessoas desconheciam e tinham medo de utilizar o carro, de utilizar a internet e agora de utilizar a AI e os agentes. Então você primeiro precisa entender o que é. Você precisa entender como começar e começar a usar isso para a sua vida.
Porque a tecnologia não espera. E você tem que escolher o lado que você vai ficar. Nisso, surgem oportunidades, né? O gráfico que você vê aqui na tela mostra que 84% do mundo ainda não usa AI. Cada quadradinho desse gráfico representa 3,2 milhões de pessoas, né? E o que isso significa para você? Ainda existe um mercado gigante potencial para AI. 84% do mundo ainda vai descobrir o que é AI, né? E aí você tem uma vantagem competitiva nisso também. Se você descobrir antes, se você aprender antes, você consegue sair na frente e até construir o seu próprio negócio, o seu próprio business, para essas pessoas utilizarem, para elas adotarem a AI na vida delas, né? Automatizar empresas, automatizar fluxo de trabalho. Além disso, existe uma vantagem competitiva. Quando a gente pensa quem paga por AI hoje, quem paga por uma subscription, né? A assinatura do ChatGPT, do Claude, da Perplexity, do próprio Google, isso representa 0,3% da população do mundo, né? Então a janela de oportunidade ela é muito grande, mas você precisa saber aproveitar ela. Você precisa entrar nesse mercado, você precisa entender da tecnologia, você precisa começar a usar ela para a sua vida e para a sua empresa. Então, pulando do ponto da história de diferentes tecnologias surgindo, qual é a proposta desse canal, qual a minha proposta para você, vamos tentar entender um pouco agora o que é AI, né? As LLMs, Large Language Models, e o que são os AI Agents, né? As LLMs, a gente pode falar que é o próprio ChatGPT, né? O próprio Claude, ou essas AI Models que a gente tem para acesso na internet. É basicamente um modelo criado, né, de treinamento de máquina para te fornecer uma resposta. No ChatGPT, por exemplo, você tem uma interface web ou no seu celular que você escreve e recebe uma resposta. Ele te responde de acordo com o treinamento da máquina que ele foi baseado. Por isso que hoje existe uma discussão de ética dentro da AI, de viés que essas AIs foram treinadas, né? IA em português, a inteligência artificial, ou Artificial Intelligence em inglês. Como elas foram treinadas? Talvez teve um pensamento mais voltado para um determinado aspecto político, ou um viés mais humano, ou um viés mais máquina, né? E aí a gente tem inúmeras no mercado. O Grok, ChatGPT, Claude, Perplexity, e aí você pode nomear as que você conhecer. E qual a diferença das AIs tradicionais que a gente tem hoje no mercado, né? As LLMs, para os AI Agents, como o OpenClaw. A LLM, o ChatGPT, ela entende uma linguagem natural. O próprio nome já diz, uma linguagem natural, um modelo de linguagem natural. Você escreve, ela te responde. É como se fosse uma conversa entre você e uma máquina virtual. Só que tem um problema, eles não têm uma memória. Ela consegue entender, memorizar e ter alguns pontos da conversa que você está tratando, só que tem um limite, né? Às vezes ela pode até esquecer essa conversa. No mesmo chat que você tem ali da conversa com ela, existem limites. Ela chega num limite, você tem que criar uma nova janela. E é só texto, né? O input e o output às vezes são limitados. Existem outras formas de trabalhar com a LLM, como por exemplo, você fornecer imagens, documentos e outras formas de que não seja o texto, mas é limitado. E onde entra o AI Agent, o OpenClaw nisso tudo? Ela tem quase que superpoderes, né? Você consegue dar não só o back-end, né? O fundo de execução, sendo uma dessas LLMs, né? Sendo a OpenAI, seja o ChatGPT, o Claude
ou o Gemini do Google, mas ensinar para esses agentes skills, né? Que seriam as habilidades para ele ler uma rede social, para ele desenvolver uma ferramenta, para ele codar, né? Para ele desenvolver programas usando o seu perfil, a sua identidade. Você consegue dar uma memória para esse agente. Você consegue criar uma memória que ele vai entender você, que você vai dar uma identidade para o seu agente e ensinar para ele quais são os seus objetivos. Então você deixa de ser genérico, como conversando com o ChatGPT, você começa a ser mais específico com o seu próprio agente. Você tem acesso a ferramentas, dependendo se você instalar o agente na sua própria máquina física, ele tem acesso à sua máquina, aos seus e-mails, aos seus programas, aos seus dados, ele pode usar isso para criação. E o mais importante, quando você está conversando com o ChatGPT, ou com o Claude, ou com essas outras AIs, você conversou e ela parou. Com o agente, você consegue setar tarefas, né? Que são os crons, né? E os heartbeats. E você vai setar ações autônomas para que, por exemplo, esse agente fique rodando 24 horas. E enquanto você vai dormir, ele está fazendo tarefas, ele está fazendo pesquisas, ele está desenvolvendo uma ferramenta. Essa autonomia é o que trouxe essa revolução. Porque antes a gente tinha uma inteligência artificial muito grande e especializada e infinita, quase, só que ela não era tão autônoma. Agora você consegue criar um agente autônomo trabalhando para você com a sua identidade, com o seu perfil. Como vocês podem ver aqui na tela, esse é um pouco dos insights que eu tive quando eu comecei a pesquisar sobre OpenClaw, né? Eu entrei no Hacker News, que é um portal de notícias de tecnologia, e lá estava, né? 325 mil estrelas no GitHub em 3 meses. É um projeto open source, né? Grátis, qualquer pessoa pode utilizar, não precisa pagar nada, com o crescimento mais rápido da história. Mais rápido que React, mais rápido que Kubernetes, né? Que são duas tecnologias que já tinham um sucesso e um crescimento exponencial, né? E vem aí o OpenClaw. As Big Techs estavam com medo, né, dessa tecnologia. E tem um porquê. E eu precisava entender, eu precisava testar o porquê. E não deu outra, né? Quando eu comecei a usar, cara, fiquei extremamente animado com a tecnologia. É fantástica, tá? Em poucas semanas, consegui dominar o OpenClaw, os agentes, os multi-agentes. E hoje eu tenho a minha própria assistente AI, IA pessoal, né? Cuidando do meu portfólio. Uma orquestradora, criando outros agentes, criando subagentes, desenvolveu um Mission Control, né, o que a gente chama o nosso centro de comando do OpenClaw, que se eu fosse fazer isso com empresas ou com um projeto com um desenvolvedor terceiro, é avaliado em talvez $1.000, né, talvez até mais, dependendo da tecnologia usada. Não deu outra. 2 semanas depois, eu tenho a Gal, né, minha AI assistente pessoal, orquestrando subagentes, trabalhando 24/7, com uma curva de aprendizado exponencial, com a minha própria identidade, com a própria identidade dela, criada através de conversas, né, linguagem natural, através do Telegram, né? E a gente está passando para o desenvolvimento de outras coisas, tirando ideias do papel, que esse é o principal objetivo. É usar esses agentes e a AI para tirar suas ideias do papel. E é um dos principais objetivos daqui, com o surgimento do curso que a gente criou para o OpenClaw, para tentar ajudar as pessoas a ter mais poder sobre essas tecnologias e saber utilizar. E aí, galera, vocês devem estar se perguntando, acho que a pergunta principal é: Sérgio, você está vendendo hype ou realidade? Qual o seu objetivo com esse curso? Como eu já falei, o meu principal objetivo é tentar dar para as pessoas mais poder, para que elas entendam melhor a tecnologia, quebrem esse paradigma de medo de usar a AI, entendam melhor como usar a AI para o seu próprio benefício. Muitas das vezes as pessoas ficam com medo porque elas não entendem, né? E esse é o meu principal objetivo com o curso. A gente criou o curso porque a gente errou, a gente já sabe os caminhos que você não precisa seguir, porque a gente já tomou eles por você. Então a gente lista no curso os prós e os contras, os erros e os acertos,
para que você não tenha que errar onde eu já errei. Eu já errei e eu vou te passar passo a passo como instalar, como configurar, como usar a AI em seu benefício para que você possa tirar as suas ideias do papel, para que você possa automatizar os seus processos, o seu fluxo de trabalho, aumentando a sua produtividade em talvez 10 vezes, 100 vezes, né? Mas, sinceramente, toda tecnologia nova tem os prós e os contras. Existem os erros que ainda deixam a tecnologia talvez sem segurança, com algumas falhas, alguns bugs, mas isso é normal. É uma tecnologia open source que está sendo desenvolvida em paralelo à sua utilização, né, por todos essas novas instâncias, esse sucesso tremendo que teve inicialmente desde o ano passado. E aqui a gente tenta listar um pouco dos prós e os contras. Inicialmente pelos prós, né, que são muitos. É um custo relativamente mais baixo de todas as IAs do mercado, né? O ChatGPT, o Claude, quando a gente compara com a instalação, a sua eficiência, né, 20 vezes mais barato no OpenClaw comparado com o custo anual do ChatGPT, é uma automação real, não é um chatbot. Você não está conversando com um bot do WhatsApp, você não está conversando somente com um bot no Telegram. É uma automação que você pede uma pesquisa científica ou uma análise de mercado, ou uma pesquisa competitiva dos seus competidores, da sua indústria, da sua empresa no mercado, e ela te fornece em questão de segundos, se não minutos, dependendo da complexidade. Ela pode ser self-hosted, né? Instalada numa máquina na sua empresa, na sua casa, no seu Mac Mini, por exemplo, num desktop velho, ou no computador velho que você tem, ou no mais atual, ou você pode escolher colocar ela numa máquina virtual na internet, que a gente chama das VPS. Você não só consegue usar as habilidades que já vêm embutidas dentro do OpenClaw, mas você consegue instalar habilidades de acordo com as suas necessidades. Se você trabalha com marketing, ela pode instalar habilidades que leem redes sociais para extrair dados e te fornecer dados como se fosse uma agência de marketing, te dando insights de posicionamento de marca, criação de marca, conteúdo para as redes sociais ou desenvolvimento. Se você quer desenvolver um novo software, da ideação da ideia até o protótipo para você testar a ideia, você consegue criar desenvolvedores, agentes que têm habilidades específicas de desenvolvimento de software, back-end, front-end, full stack, para você desenvolver software dentro da sua OpenClaw. A sua OpenClaw funciona como se fosse uma empresa, né? E esse é o próximo ponto. Não é só um agente. Você consegue criar vários agentes ao mesmo tempo, trabalhando para você 24/7, como se você tivesse uma empresa na sua máquina, local ou virtual. Obviamente, galera, a gente sabe que qualquer tecnologia nova vai ter as suas falhas, vai ter os seus bugs, vão ter os seus contras, né? O OpenClaw não poderia ser diferente. O OpenClaw é uma tecnologia open source que foi criada e está sendo aprimorada ao mesmo tempo que está sendo utilizada por milhões de pessoas. Dentro dos contras, o principal deles é a segurança. Segurança foi o principal foco das últimas semanas e desde a criação do OpenClaw. A gente viu que o OpenClaw tinha falhas de segurança que deixavam as instâncias abertas para o público, para acesso de hackers, mas isso foi aprimorado. Se você entende e sabe como setar os protocolos corretos de segurança, você consegue deixar a sua máquina, seja ela virtual ou local, inacessível, inviolável e com protocolos de segurança robustos. E a gente explica isso dentro do curso. A segurança foi falha, e com isso, o segundo ponto contra que a gente citou aqui é em relação às grandes empresas. As grandes empresas não conseguiam auditar ou criar um compliance em relação ao OpenClaw. E com isso, elas simplesmente baniram a utilização do OpenClaw dentro das empresas, né? Com isso, o segmento empresarial ficou com medo da utilização do OpenClaw. Mas dentro do curso a gente mostra que se você implantar o OpenClaw dentro da sua empresa, você consegue deixar ele robusto e você consegue melhorar o fluxo de trabalho da sua empresa, você consegue aumentar a sua produtividade em mais de 10 vezes, tá? E consegue criar e tirar novas ideias do papel. O terceiro contra que a gente identificou foram os malwares, né? Que são aqueles softwares disfarçados de instaladores, né? Os vírus disfarçados de instaladores. Muitas das vezes, essas habilidades que eu citei, que você pede para o seu agente instalar, seja ela de marketing, finanças ou até de desenvolvimento de software,
elas são encontradas dentro de repositórios na internet. Esses repositórios podem ser o GitHub ou ClawHub, que são repositórios oficiais, né, do OpenClaw. Mesmo dentro desses repositórios oficiais, existem hackers que disfarçam essas habilidades e esses skills de instaladores para acessar a sua máquina. Então você precisa entender como verificar isso, entender como instalar os skills corretamente, mas você precisa aprender. E você aprende isso dentro do nosso curso. E existe uma curva de aprendizagem. Se você não é técnico, né, você deve estar se perguntando, isso é para mim? Eu vou conseguir instalar? Claro que vai, né? Existem inúmeras pessoas, inclusive inúmeros adolescentes, que não sequer sabiam programar uma linguagem de programação, e hoje eles estão instalando o OpenClaw, desenvolvendo software e criando empresas do zero, né? Então, você vai aprender, mas você tem que ter na sua cabeça que você precisa sentar na frente do computador, você precisa dialogar com a máquina, você precisa abrir o terminal, você precisa instalar o OpenClaw e começar a utilizar. E finalmente o custo. A gente sabe que qualquer software, programa, ou mesmo uma empresa mal gerida ou mal configurada, ela gera custos inesperados, né? E aqui, se você não souber configurar o seu OpenClaw corretamente, ele pode te gerar custos inesperados, que é o caso daquele desenvolvedor que deixou a sua máquina mal configurada com o OpenClaw rodando com a API do ChatGPT, e na hora que ele acordou ele tinha lá uma conta lá de $1.000, porque ele não soube configurar corretamente, né? Finalmente, você deve estar se pensando, isso vale para mim? Isso vale a pena? Eu quero fazer OpenClaw? Eu quero aprender com o seu curso, Sérgio? Cara, isso tudo depende, né? Isso depende porque você precisa entender que o que a gente está propondo aqui não é que você aperte um botão e você vai virar o Tony Stark e vai começar a construir o Jarvis do nada, né? Vai começar a construir tecnologias inovadoras do nada. Aqui você precisa entender que você precisa de dedicar o seu tempo, né? Seja para o meu curso, seja para outro curso, para aprender a tecnologia, para aprender como ela funciona, para aprender como instalar, para aprender como configurar, para aprender como setar os protocolos de segurança, que eles existem, né? A segurança existe, mas existem pessoas que desconhecem essa segurança. Então, absolutamente sim, é muito inovador e eu estou muito animado com o OpenClaw. E onde entra as Big Techs nisso tudo? A gente pode ver que essa semana o próprio Jensen da NVIDIA lançou o NemoClaw, né? Se você não conhece ainda, se você não conhecia o OpenClaw, não conhece talvez o NemoClaw ainda. Então o NemoClaw foi uma sacada da NVIDIA para, como eu já falei, tentar consertar a segurança que estava falha dentro do OpenClaw, dando protocolos de segurança, construindo uma sandbox, construindo APIs que evitassem que as suas senhas e os seus documentos pessoais e confidenciais fossem roubados por hackers e espalhados pela internet. Só que eles viram o mais importante. O Jensen e a própria NVIDIA reconheceram o poder do OpenClaw. E se a NVIDIA, que hoje é a empresa mais valiosa do mundo, reconhece que o OpenClaw é uma tecnologia que eles precisam investir e até inserir no seu próprio portfólio, é uma coisa que você também precisa pensar em como aprender, em como usar para a sua vida. E a gente pode ver aqui que o hardware já está se adaptando. Os Mac Minis estavam todos esgotados nas últimas semanas, tanto na China quanto nos Estados Unidos. Todo mundo quer rodar os agentes localmente, quer ter essa experiência de rodar e criar os seus agentes IA dentro da sua própria máquina, dando acesso aos seus e-mails, aos seus protocolos, ao seu fluxo de trabalho, para tentar automatizar isso. Quem não quer rodar o seu trabalho 10 vezes mais rápido, com mais eficiência? Em paralelo a isso, a NVIDIA lançou o DJX Spark, que tinha a proposta, segundo eles, de democratizar o acesso a essas máquinas, se $15.000 for acessível, mas é uma máquina muito especial, muito possante, com placa de vídeo da NVIDIA, que é a melhor do mercado, GB10, e memória unificada, que é essencial para você rodar inteligência artificial e criar agentes. Em paralelo a isso também, a Dell lançou o Workstation Pro Max com GB300, que também é uma placa da NVIDIA Grace Blackwell, excelente para inteligência artificial, e no nível Dell para empresas.
Se você quer rodar agentes de inteligência artificial na sua empresa para melhorar, aumentar o seu fluxo de trabalho, essa é a máquina que eu recomendaria para você ter para rodar, por exemplo, o OpenClaw. E quando a gente vê que toda a indústria se alinha em volta de uma tecnologia, a gente vê que essa tecnologia já faz sentido. Ela já ganhou espaço. E a pergunta não é mais se os agentes vão dominar. A pergunta é, você vai se adaptar a tempo e ao invés dos agentes te dominarem, você vai dominar a tecnologia e se preparar para o ambiente de mercado e preparar a sua empresa para o mercado? E é com essa proposta que a gente criou um curso, né, voltado para o ambiente empresarial, voltado para quem não conhece a tecnologia de OpenClaw, para aprender mais sobre OpenClaw. E o nosso projeto aqui é não só OpenClaw. Eu fiquei muito animado com a tecnologia de agentes, né, com o que ela possibilita, com o que ela te dá de oportunidade. Eu não quero ser só um early adopter aqui, né, de hobby. Não é só um hobby. Eu trabalho das 7 às quase 6, 7 da noite todos os dias numa empresa de tecnologia aqui no Texas, como eu já falei. Tenho família, tenho responsabilidades e eu não tenho tempo para perder com hype, né? O que eu quero fazer aqui é tentar ajudar as pessoas a entender melhor a tecnologia, usar essa tecnologia principalmente para que você tenha, nesse tempo livre de 1 ou 2 horas de noite, tirar as suas ideias do papel. Seja uma ideia de marketing, seja uma ideia de produto, seja uma ideia empresarial, seja uma ideia de automação de fluxo de trabalho de uma empresa que você já tenha, né? E para isso que a gente criou esse curso. Porque a gente quer dar poder para as pessoas, né? Para você, além de conhecer mais a AI, perder o medo de usar ela, né? Entender por onde começar, como utilizar e, em seguida, como utilizar isso na sua vida e no seu ambiente de trabalho, né? A gente criou aqui o curso OpenClaw, como vocês podem ver, em 3 línguas já, português, inglês e espanhol. São 11 módulos que você pode sentar, você pode seguir de acordo com o seu tempo, na frente do computador, instalando na sua própria máquina ou num servidor virtual na internet. A gente ensina como você faz esses protocolos de segurança para evitar que você seja hackeado e que a sua identidade e as suas APIs, seus tokens ou as suas senhas sejam espalhadas pela internet, né? A gente ensina você como automatizar o seu custo para evitar, como aquele caso do desenvolvedor que teve $1.000 numa noite perdidos por causa de um erro de configuração. Como você criar multiagentes, né, e orquestrar esses multiagentes em benefício do seu objetivo. Se é a criação de conteúdo para redes sociais, se é a automatização do fluxo de trabalho, se é desenvolvimento de um novo software. E fornecer durante essa jornada para você casos reais, que a gente vai começar a construir aqui dentro do que a gente chamou da Vital AI Factory, né? Dando para você dados reais, conhecimentos reais e não só teoria. A gente vai aplicar na prática o que a gente está ensinando aqui e te fornecer exemplos de use cases reais do que a gente está construindo, do que a gente está promovendo, né? E tudo que eu aprendi aqui foi, cara, quebrando a cara. Foi teste e erro. Foi noites e noites com rate limit, excedendo o meu limite de API dentro do Cloud ou do chat GPT, e ficando, cara, eu só vou conseguir continuar amanhã, o que eu preciso fazer? As minhas dicas, os erros que eu passei, os aprendizados dessa jornada, tá tudo dentro do curso. Tudo que eu passei para que você não passe a mesma coisa, está lá explicado e alinhado passo a passo que você precisa fazer. Se você encontrar um erro, lá tem a solução. Se você encontrar um roadblock, lá tem como você reverter isso para você continuar a sua jornada de aprendizado, de instalação e de criação do seu próprio agente. Você chegou até aqui, nessa parte do vídeo, nessa parte do nosso conteúdo, e você ainda tem a dúvida se isso é para você, se você tem tempo para isso, cara, eu sempre gosto da analogia que o depois talvez pode ser nunca. Os cavalariços esperaram, né? As lojas físicas esperaram, e a analogia que a gente usou aqui na conversa. Eles tiveram que se adaptar. Quem não se adaptou, não evoluiu.
não deixa para depois, tá? A gente criou material aqui para te ajudar, a gente quer dar poder às pessoas para entender mais de inteligência artificial, de agentes, em específico aqui nesse primeiro curso sobre OpenClaw, tá? Talvez você não tenha o dinheiro para comprar o curso, a gente vai estar disponibilizando os vídeos gratuitamente toda semana para você aqui no canal. Então, clica aqui embaixo, se inscreve, clica no sininho para você receber as notificações e não deixa de se adaptar, tá? Acho que a adaptação é o papel mais importante que a gente tem agora com a inteligência artificial. Isso vai ser fundamental para você, para sua vida e para suas empresas. Não deixa de se adaptar. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser nunca. Se você gostou, clica no like aqui do canal. Ajuda a gente a crescer o canal. Esse foi o vídeo de lançamento do nosso canal. E eu espero que você tenha gostado do conteúdo, do bate-papo e de tudo que a gente vai continuar a te oferecer em relação a AI, em relação à tecnologia. Se inscreve, não deixa de perder, tá bom? Aqui foi Sérgio Vital, foi um prazer estar com você e a gente se encontra. Um abraço.